boa noite a todas, boa noite a todos. Aguardando aqui a entrada. Deixa eu ver aqui. Ok. Vamos esperar aqui. Esperar a entrada do pessoal. Opa, convidar aqui o Vladimir. Convidei, Vladimir. Opa, e aí, Vladão? Olá, Tudo bem, e cara? aí, grande Como é que Daniel? tá? Como é que estão as Tudo coisas aí? tranquilo, graças a Deus. Tudo E bem? você aí? E o frio aí? Tá frio? Tá quente? Paz, tá frio, tá frio, tá Cadê o frio. Isaac, rapaz? Que o Vamos Isaac ver não onde é que Isaac aparece. tá. Manda um convite para ele aí, para o Como é grande que eu Isaac mando o entrar. convite? Eu tô tentando, ele tem que entrar no chat, não tem? Não, você não precisa, você pode mandar um convite para ele aí. E onde é que eu mando o É, convite pra ele aqui, cara? Aperta esse botãozinho que tem um mais, eu acho. Tem um Ah, mais é? ainda, do lado direito aí. Não, aqui ele tem que pedir pra Tem entrar. um do lado, então é o botão do lado. Tem um dos dois aí que você Não, aperta. então, esse botão do lado aqui dá pra Tem um que convidar. você aperta e convida. Tem um que Não você é isso, aperta e cara. Mas ele abre tem a que estar no pesquisa. chat. Aí abre a pesquisa para você, mas abre a pesquisa para você chamar a pessoa. Isso. Mas ele tem que estar no chat aqui, não? Mas eu acho que Aqui ele não, tem mas que. vamos ver. Vamos ver. Deixa eu ver aqui, Cadê deixa ele eu lá? ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui o Isaac. Aqui. Pronto, mandei aqui o convite para ele. Vamos ver se ele entra. Mandei o convite aqui. Tá, vamos esperar aí chegar o nosso. Enquanto isso, vamos fazer. Aí, ele aí. Aê, Ó, aqui, ó. rapaz! E Ó, aí, Ah, deu certo? grande verdade. Isaac! Grande Isaac, como é que estão as coisas, cara? Bem, bom te ver, bom ver os dois, na verdade. Opa, A Mas gente, a gente se encontra sempre, né? O Vladimir esse- é que é mais difícil. grande Isaac, nosso querido colega e amigo, cara do bem e estudioso de cooperação Processo. internacional. É isso aí. Eu Estamos muito vou. felizes com você aqui no IDI. muito Ótimo, obrigado. vou fazer aqui a apresentação de vocês dois aí, do Vladimir, que todos já conhecem. É Nem nosso. precisa, Daniel. Vamos partir logo para a apresentação de Isaac, né? Então Eu sou vou da apresentar. casa, eu sou da casa. Mas é bom sempre falar de você também, Vladimir. Não, 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 não. Vamos para Você, Isaac logo. Eu quero ouvir nosso, Isaac. Eu quero ouvir um dos Isaac. nossos membros fundadores do Instituto Tá, de Direito e Inovação. É uma tá. honra estar aqui contigo, Vladimir, que é o Oh, nosso a honra grande é minha, Daniel. mestre da Mas cooperação jurídica internacional. o meu maior título é ser baiano. Então, se você diz o baiano, Vlad, tá tudo de bom tamanho. Pode passar para Isaac agora. E aí, Isaac, grande Isaac. Isaac é nosso colega do Ministério Público Federal, é autor dessa obra muito bem estruturada, Equipes Conjuntas de Investigação na Cooperação Internacional em Matéria Penal. A obra é produto da sua dissertação de mestrado na Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Marco Zilli. Eu não conheço outro estudo dedicado exclusivamente a essa temática. Eu não sei se você conhece, Vladimir, acho que não tem. Eu acho que é o único estudo dedicado a essa temática. E agradecer a presença do Isaac, que é mestre em processo penal lá pela Universidade de São Paulo, e meu colega aqui no Ministério Público Federal em São Paulo. Isaac, seja muito bem-vindo. E eu gostaria já de te perguntar, começar nosso diálogo aqui. Vladimir vai fazer perguntas mais específicas relacionadas ao livro, vai fazer alguns comentários, e eu estou aqui mais como mediador desse encontro. Mas eu gostaria de saber de você primeiro, Isaac, o que te levou
a desenvolver a sua dissertação, o seu projeto de pesquisa e depois a sua dissertação em relação a esse tema específico, esse tema relacionado à cooperação jurídica internacional, mas ligado a equipes conjuntas de investigação. O que é que te ligou, o que é que te motivou a escrever sobre o tema? Bom, antes de mais nada, boa noite. Uma vez mais, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, mais um convite do IDI. Já tive a oportunidade, já tive o honroso convite de participar antes de um debate, e agora, uma vez mais, Daniel e Vladimir, que são suspeitos pela nossa amizade, para o convite, e realmente é muito honroso estar aqui. É curioso que a obra já vai ficando um pouco distante no tempo. Ela foi depositada na USP em janeiro de 2017, aí a versão comercial em livro saiu em 2019, e é curioso que muita coisa aconteceu dali em diante, houve muitas inovações, houve muita coisa. É um tema novo que ainda continua, mesmo já passados muitos anos, desde quando eu comecei a estudar, até hoje, é um tema em constante amadurecimento, é um tema que suscita assim, muitos debates acalorados, muitas dúvidas. E, bom, já uma vez mais, eu me sinto absolutamente em casa, porque, como já disse, estou entre amigos. Vlad é nossa referência em direito internacional dentro do Ministério Público, em cooperação jurídica internacional e, além de tudo, um colega extraordinário. Bom, Daniel também é fantástico e, ao mesmo tempo, é um amigo que já acompanha desde os meus primeiros passos no Ministério Público Federal, ainda quando eu estava na minha primeira lotação em Manaus, estava começando na carreira, eu tive a oportunidade de conhecer Daniel, que já era um colega que tinha um trabalho muito consolidado, um trabalho que eu sempre admirei, e o tempo me permitiu. Naquela época, Daniel estava lotado em Goiás, eu estava lotado em Manaus, pela lotação, e quis que um dia a gente conseguisse se reaproximar. Nós tínhamos vários trabalhos juntos no MPF, mas em algum momento chegou a hora de trabalharmos juntos. É um colega que me inspira pessoalmente, é um amigo, e é sempre muito bom, Daniel, conviver e trabalhar contigo. Então, para mim também, viu, Isaac? Para mim também, e só mostrar aqui que o livro é infungível, viu? Tem uma dedicatória aqui. O livro aqui é dedicado. Dá um minuto. Claro. Um minuto. Tá? Pô, o de Vladimir... Esse aqui também, tá? O de Vladimir tá gigantesco, cara. A dedicatória do Vladimir é gigantesca. Esse aqui também é infungível. Viu? Infungível. Deixe de ser invejoso. Com certeza. Mas, Isaac, continue aí. A gente gostaria de saber o que te levou a estudar a matéria. Bom, é curioso, porque quando eu decidi fazer o mestrado, eu vim morar em São Paulo, decidi fazer o mestrado. Acho que quem já passou por isso, acho que é o grande tema, acho que é o grande assunto naquele primeiro momento, a gente começar a investigar algo que vá nos garantir motivação por uma jornada bastante longa. E eu, desde 2014, na época que o Vlad era o nosso secretário de Cooperação Jurídica Internacional, o primeiro secretário de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério Público Federal, no modelo que foi estabelecido a partir de 2013, 2014, o Vladimir tinha me convidado para trabalhar com a rede. Na verdade, lançou-se um edital, eu comecei a trabalhar fui selecionado, comecei a trabalhar na rede de fiscais antidrogas ibero-americanos da IANP. E fiscais, procuradores e promotores em espanhol, né? Para o pessoal que não fala espanhol saber. Perfeito, exatamente. E nessa rede de promotores e procuradores da Ibero-América, uma rede de cooperação jurídica internacional, e foi um momento que, de fato, a cooperação jurídica realmente passou a ser uma área de interesse de estudo efetivamente. E quando eu decidi fazer o mestrado, eu sempre soube que eu queria fazer em processo penal, eu decidi que eu queria juntar as duas coisas, o meu interesse em processo penal e também a cooperação jurídica internacional. E aí, com isso, eu comecei, de fato, a buscar um tema, algo que realmente tivesse na ordem do dia, algo que realmente fosse
de alguma maneira, inovadora e pesquisa daqui já era um assunto que, de alguma maneira, eu tinha ouvido falar. Comecei a buscar um pouco de bibliografia, vi que realmente era um tema que poderia render uma dissertação. Eu não tinha muita ideia se realmente conseguiria viabilizar uma dissertação, mas, enfim, acho que dá. E aí, realmente, decidi enveredar por esse caminho. Era um tema que, naquele momento, quando eu fiz a apresentação do projeto de 2013 para 2014, já havia alguns anteprojetos de algumas convenções regionais, algumas regulações aqui na América do Sul. Já começava a se desenhar desde aquele momento, e, na verdade, que já vinha de antes, já tinha as discussões em torno do Acordo Quadro do Mercosul. E, naquele contexto, eu entendi que realmente era um tema que poderia render uma dissertação e que, na verdade, aí eu apresentei o projeto, fui selecionado pelo professor Marcos Zilli, e aí realmente comecei a me aprofundar um pouco mais no tema, e aí eu vi que, na verdade, renderia não só uma dissertação, mas renderia, na verdade, várias, e aí foi o desafio fazer algum tipo de recorte, porque realmente me deparei com um mundo praticamente à parte, né, Vlad, na cooperação jurídica internacional pelas peculiaridades do tema. Mas não vou dominar o microfone, eu devolvo a palavra ao Daniel. Obrigado pela pergunta e estou à disposição, vai ser um prazer debater com os amigos. Que bom, Isaac. O livro ele é muito interessante, dividido em 4 partes, né? Você desenvolve bem. E o primeiro capítulo trabalha um pouco a questão do garantismo versus eficiência, que é uma linha de pesquisa muito forte dentro da Universidade de São Paulo. A questão do equilíbrio, que até é uma linha de pesquisa que foi desenvolvida, que capitaneada pelo professor Scarance, buscando um equilíbrio entre o garantismo e a eficiência, né? E alguns tratam mais como garantismo positivo e negativo, outros falam do princípio da proibição do excesso, princípio da proibição da proteção deficiente, mas o livro está muito bem estruturado. Trata desse capítulo, depois no segundo capítulo trata de uma questão mais relacionada a uma questão mais conceitual, né? Você tenta buscar modular um conceito de equipes conjuntas de investigação, depois você fala de um pouco das previsões normativas e trata dos pressupostos e requisitos, levando em consideração que não há um procedimento para se estabelecer uma equipe conjunta de investigação, apesar das previsões na Convenção de Mérida, Palermo e Viena. E a previsão também na Lei 13.344 de 2016. Mas eu já vou passando a palavra para o Vladimir, e lembrando também que o livro é apresentado pelo colega Cabral e é prefaciado pelo professor Zilli. E a apresentação bem interessante do Cabral também levanta algumas questões na apresentação dele bem interessantes. Mas, Vladimir, eu te passo a palavra para você já iniciar os debates, iniciar as considerações sobre a obra. Aliás, Daniel, obrigado. E é uma senhora apresentação, né? Porque ser apresentado por Antônio do Passo Cabral, realmente um colega que todos admiramos, colega poliglota e professor respeitadíssimo dentro e fora do Brasil. Então, Isaac, você está de parabéns pelo seu livro, já lhe parabenizei outras vezes, né? Não é só agora. E eu concordo com o Daniel, além de seu livro ser muito bem construído, é um livro que trata de um tema muito interessante que muita gente não faz a mínima ideia do que é. Então, para a gente começar, eu gostaria que você falasse o que é uma equipe conjunta de investigação e se a gente poderia dizer que é uma forma de ser uma força-tarefa internacional ou binacional e qual a utilidade disso? Qual a utilidade desse seu objeto de estudo? Bom, obrigado, Vladimir. Realmente, ser prefaciado, ter a obra iniciada tanto pelo professor Marcos Zilli quanto pelo professor Cabral, que também é um amigo, e ao longo do processo da escrita eu tive muitas conversas e discussões com o Cabral, sempre com a sua cultura processual e com sua cultura vastíssima, que realmente contribuiu com muitas provocações e realmente a apresentação, o prefácio que ele faz realmente levanta algumas questões divergentes, enfim, me sinto em excelente companhia pelo professor Zilli e pelo professor Cabral, e realmente é motivo de muito orgulho para mim. Bom, porque você merece. Isso é o seu merecimento aí por esse trabalho muito bom que você fez. Obrigado.
Bom, a questão do conceito, acho que a gente podia estender praticamente a live toda, porque o conceito das equipes conjuntas foi realmente um momento, era crucial na minha investigação e, ao mesmo tempo, um momento bastante complicado, porque, como o Daniel já antecipou, os atos normativos que tratam o marco regulatório que nós temos das equipes conjuntas, nenhuma delas efetivamente apresentava um conceito. Existe uma ideia, que aí sim, essa ideia da força-tarefa bi ou multinacional, e até interessante que o Vladimir fez a postagem agora há pouco no seu perfil, e realmente a chamada com essa questão da força-tarefa internacional, e realmente é uma síntese muito perfeita, ou melhor, é uma ideia muito próxima daquilo que as equipes conjuntas de investigação são. Bom, em linhas gerais, de fato, a gente poderia, na síntese da síntese, dizer que, de fato, as equipes conjuntas de investigação são forças-tarefas internacionais. Só que essa ideia não é suficiente, não é completa para tudo aquilo que as equipes conjuntas de investigação podem, de fato, são e podem, de fato, gerar as potencialidades que são alcançadas. Como eu disse, não há um conceito normativo, então existem alguns autores, especialmente autores internacionais, que apresentam alguns conceitos, mas estudando o tema, especialmente comparando os diversos conceitos, nenhum deles, pelo menos do meu ponto de vista, englobava todas as características que, para mim, seriam indissociáveis de uma equipe conjunta de investigação. Encurtando um pouco, a equipe conjunta de investigação é um grupo de 2 ou mais países que, a partir de um acordo formal, eles desenvolvem uma investigação sobre um fato criminoso, esse fato criminoso com alguma repercussão transnacional, por um prazo certo, e aí vem o ponto. Então, nós temos o acordo formal, um prazo certo, 2 ou mais países. Bom, qual é o avanço em relação aos demais instrumentos de cooperação jurídica internacional? O primeiro deles diz respeito à possibilidade de atuações extraterritoriais dos membros dessa equipe, e o segundo é a possibilidade de contatos diretos entre os membros. E agora, trocando um pouco, descendo um pouco esse conceito. Quando a gente fala de 2 ou mais países, na verdade, vão ser agentes de 2 ou mais países, e quando nós falamos em agentes, nós pensamos em agentes policiais, nós pensamos em agentes ministeriais, membros do Ministério Público, e dependendo do desenho do sistema processual, nós podemos pensar até mesmo em juízes integrando essa equipe conjunta, e podemos agregar, além desses agentes usualmente verificados numa investigação, nós podemos pensar em agregar também agentes da aduaneiros, enfim, todo o pessoal necessário ao desenvolvimento de uma investigação conjunta de 2 ou mais países, então a característica de uma força-tarefa bi ou multinacional. E a diferença e o ponto a mais, o passo além nesse instrumento de cooperação jurídica internacional, e aí a gente já antecipa a natureza jurídica das equipes conjuntas de investigação como um instrumento de cooperação jurídica internacional, ele se caracteriza pela possibilidade de atuação transnacional, possibilidade de atuação extraterritorial desses agentes, ou seja, pensando num exemplo prático, uma força-tarefa, numa equipe conjunta de investigação entre Brasil e Portugal, enfim, Brasil e Espanha. Os membros dessa equipe de Portugal, do Estado estrangeiro, poderão atuar em território nacional, assim como os membros nacionais poderão atuar no território estrangeiro. É uma ficção interessante que, quando se trata é como se a gente imaginasse o estabelecimento de um espaço comum de investigação. A partir do momento em que há a formação de uma equipe conjunta de investigação, a área de investigação daqueles agentes que a integram não se limita ao país de origem daqueles participantes, e sim alcança o território dos demais países com a possibilidade de alguma atuação extraterritorial. E quando eu falo alguma atuação extraterritorial, é que obviamente, essa atuação extraterritorial, ela necessariamente passa pela supervisão de um membro
do país aonde vai ser levada a efeito aquela diligência, ou seja, não seria uma carta branca para que agentes estrangeiros ou agentes estrangeiros atuassem em território nacional, e muito menos que agentes nacionais atuassem livremente em território estrangeiro. Então, possibilita algum tipo de atuação extraterritorial, e aliado a essa atuação extraterritorial, nós teríamos também a possibilidade, ou melhor, a realização dos contatos diretos entre os membros da equipe, ou seja, a partir do momento que é formado validamente uma equipe conjunta de investigação, a partir do momento que nós temos um acordo de constituição, que é o instrumento normativo que inaugura e rege a equipe conjunta de investigação, os membros dos países passam a fazer contatos diretos, ou seja, não é necessário mais a utilização dos instrumentos tradicionais de cooperação jurídica internacional, como carta rogatória, auxílio direto. Eles são substituídos, eles são suprimidos a partir das trocas diretas entre os membros. Bom, acho que já Vlad tem uma... Eu queria aproveitar esse gancho aí, Isaac, para explorar um pouco mais o seu conhecimento que você retrata aqui e está no seu livro. E você explora isso no livro. Eu gostaria que você explicasse melhor, pensando naquela pessoa que não faz a mínima ideia do que é cooperação jurídica internacional, inclusive. Qual é... Você acabou de dizer, mas explique melhor aí qual é essa grande diferença entre um modelo de investigação conjunta, conforme você bem pontuou, em que pode haver uma transmissão direta de provas, para aquele outro modelo mais burocrático, intermediado, mais cartorial e, portanto, mais demorado, no qual nós precisamos, membros do Ministério Público, os juízes, os delegados de polícia, precisamos de um intermediário, ou às vezes dois intermediários, para a prova chegar para nós. E aproveitando, se você puder também, já que você resvalou no ponto e você aborda isso no seu livro, como é que fica a questão da responsabilidade civil e criminal desses agentes que atuam no território do outro país? Então, digamos que nós tenhamos aqui uma equipe conjunta de investigação e venham policiais paraguaios ou procuradores franceses ou investigadores italianos para o nosso território. Se acontece um problema com eles, como vítimas de crime ou como autores de crime, como é que se resolve esse tipo de questão dentro da normatividade de uma equipe conjunta de investigação? Bom, realmente são alguns dos temas mais espinhosos da cooperação jurídica internacional, das equipes conjuntas de investigação, realmente o tema da responsabilidade civil, da responsabilidade até mesmo administrativa, né, que se ficaria vinculado tão somente ao seu país de origem, ou se ele poderia ser responsabilizado também no terceiro país, né, no país de atuação. Mas começando pela primeira pergunta, e realmente é importante que essa diferença seja bastante assinalada, que seja bastante demonstrada. Bom, quando a gente tem uma investigação dita regular, quando a gente tem uma investigação em território nacional, juízes e promotores, quando precisam de alguma prova, de algum elemento de informação que não se encontra em território nacional, o correto. Na verdade, o que normalmente ocorre é que haja a necessidade da utilização de um instrumento dito comum de cooperação jurídica internacional. Então, os membros se valem, aí tem vários caminhos aqui que possam ser seguidos. O primeiro deles seria o auxílio direto, pela intermediação de uma autoridade central, que justamente vai fazer o papel de intermediário mesmo, como o Vlad acaba de dizer, de receber aquele pedido de cooperação jurídica internacional, analisar tão somente o seu aspecto formal, o seu aspecto tão somente formal mesmo, na verdade, objetivamente, enfim, se as formalidades todas estão preenchidas, e encaminhar ao seu cogênere, a autoridade central do país estrangeiro. A autoridade do país estrangeiro recebe aquele pedido, faz a análise acerca também da possibilidade de cumprimento, de acordo com as regras
do seu país e, em muitos casos, quando a autoridade central não coincide com membros do Ministério Público, por exemplo, quando a gente trata de uma medida de caráter criminal, encaminha para o membro do Ministério Público ou para a polícia, o que assim seja, que realiza essa prova, que realiza ou a coleta de dados, ou a sua efetiva oitiva, enfim, cumpre o objeto daquela carta prorrogatória, devolve para a sua autoridade central, que sua autoridade central comunica com a autoridade central brasileira, e a autoridade, a autoridade Ou central seja, muita troca de papel. Exatamente. E é até engraçado, falando disso, aí vendo uma palestra até um colega nosso, um então homólogo do Vladimir, que uma vez eu assisti uma palestra dele, do Paraguai, dizendo, realmente fazendo a quilometragem, muitas vezes, e é interessante, muitas vezes a gente pensa em cidades contíguas, em que há um caminho bastante longo a ser feito para que a informação chegue. Muitas vezes basta atravessar a rua, né, Vlad? Se a gente pensar no velho problema da cooperação jurídica internacional de fronteira, que renderia realmente uma live também. O Isaac, esse seu livro, eu fiquei tão contente quando eu vi que você estava inaugurando o cenário jurídico brasileiro com esse tema, porque você sabe, eu lido com cooperação internacional há muitos anos, há uns 20 anos já. E uma coisa que sempre me incomodou é exatamente isso que você acabou de falar. Você precisar, por exemplo, agora, nesse caso que teve o júri lá no Amapá, né? O Amapá faz fronteira com a França, né? Então os amapaenses aí fazem fronteira direto com a União Europeia, né? Agora, o que acontece? Exato. Agora, o que acontece? Olha só, se acontece um crime na fronteira ali do Brasil com a Guiana Francesa, as autoridades francesas do lado de lá da fronteira não podem mandar para a cidade vizinha, que no caso é a POC, no Brasil. O caso tem que ir, se o Brasil precisa de algo na França, de Macapá, o pedido sai para Brasília, de Brasília vai para Cayena? Não, de Brasília vai para Paris, atravessa o Atlântico com o pedido. E aí depois volta para Cayena e depois segue o mesmo caminho de volta. Então, quando você começa a estruturar um modelo de cooperação, que é esse que você descreve em seu livro, de cooperação jurídica internacional, que elimina esses intermediários e permite que essas autoridades dos dois lados da fronteira, ou não, pode ser de países distantes, cooperem, trabalhem em conjunto, investiguem em conjunto, põem a mão na massa, acessem suas bases de dados conjuntas, isso é um salto fenomenal do ponto de vista da celeridade, da objetividade e da eficiência, do ponto de vista, sem que haja necessariamente violação a direito fundamental algum. Então, por favor, Isaac. É um salto qualitativo, né? Que a gente começa a pensar efetivamente nos instrumentos de cooperação jurídica internacional efetivamente diretos, né? Que a gente muitas vezes fala no auxílio direto, que é um mecanismo, né, da dita tradicional cooperação jurídica internacional, aquilo que usualmente é feito, mas, na verdade, não se trata propriamente, em última análise, de uma cooperação efetivamente direta, coisa que as equipes conjuntas de investigação, de fato, inauguram na ordem jurídica, especialmente na ordem jurídica nacional, a possibilidade dessas atuações efetivamente conjuntas. E a gente pensando no país, no Brasil, um país com uma extensão territorial tão grande, realmente... e a gente pensar naquele fenômeno tipicamente nacional, por conta justamente dessa nossa vasta extensão territorial, o fenômeno das cidades gêmeas, né, que são justamente as cidades vizinhas, que, na verdade, muitas vezes não há limite algum entre território nacional e território estrangeiro, então somente, por exemplo, uma rua, em que é muito comum se pensar nesse caminho todo que o Vlad acaba de descrever, e aí realmente se torna a cooperação jurídica internacional na sua modalidade direta mesmo, que as equipes conjuntas proporcionam, é um salto qualitativo muito grande, porque afinal a criminalidade, né, não conhece as fronteiras, não se limitam aos limites geográficos tais quais nós conhecemos. Vlad. Você tocou num ponto muito bom, Isaac, que foi esse das conurbações das cidades gêmeas.
O Brasil tem 28 conurbações, pelo menos. Até outro dia tinha 28 conurbações internacionais. Para quem é do Rio Grande do Sul, vai lembrar de Rivera e Santana do Livramento. Para quem é sul-mato-grossense, vai lembrar de Ponta Porã e Pedro Juan. Para quem é amazonense, lembrará de Letícia e de Tabatinga. Então, são cidades que são praticamente grudadas, uma de um lado da fronteira, outra do outro lado da fronteira. E muitas vezes tríplice, né? Foz, por exemplo, Cidade del Este, que depois nós temos na Argentina também. Isso. Então, é muito importante. Então, Isaac, eu lhe cortei, mas você ia falar da responsabilidade civil e penal. Claro. Com relação à responsabilidade civil e penal e administrativa, esse realmente é um tema muito tormentoso. Ao lado desse, existe também algumas discussões acerca do regime jurídico dos agentes que vão fazer atuações internacionais, e quando a gente chega a questões práticas, por exemplo, na possibilidade ou não de porte de arma, se o agente tem porte de arma internacional, um policial vai poder ter o seu porte de arma nacional. Então, assim, são temas que a equipe conjunta de investigação acaba por trás dessa questão maior, né, da possibilidade de cooperação jurídica internacional. Quando a gente vai descendo a realidade prática, uma série de outras questões igualmente importantes são colocadas. Com relação à responsabilidade civil e penal, é um tópico que é tratado na maioria dos regramentos, por exemplo, no Acordo Marco do Mercosul, na Convenção Europeia, os instrumentos normativos que, de alguma maneira, analisam mais detidamente a cooperação jurídica internacional, tratam do ponto, de maneira que a responsabilidade civil e penal o agente fica sujeito à responsabilidade civil e penal do estado de atuação, aonde ele esteja atuando. Textualmente dito isso, por exemplo, no artigo 9º da Convenção, do Acordo Quadro do Mercosul, recentemente incorporado ao direito interno brasileiro e já em vigor. E com relação à responsabilidade administrativa, a responsabilidade funcional do agente, essa sim, o agente fica sujeito, do ponto de vista funcional, ao seu estado de origem. É uma solução bastante lógica, né? Até porque não faria sentido do ponto de vista administrativo, enfim. Mas do ponto de vista civil e penal, o agente fica sujeito à lei do estado de atuação, que é uma forma, inclusive, de salvaguarda do estado receptor dos agentes estrangeiros que vão atuar em território nacional. Isso parece muito lógico, né? Isso parece muito lógico. A responsabilidade civil e penal por um sistema local, e a responsabilidade administrativa vinculada ao Estado estrangeiro que tenha mandado seus agentes para cá. Eu acho que fica de bom tamanho assim. Daniel, vou fazer uma intervenção aí, né? Agora, Isaac, eu gostaria só de saber o seguinte, dentro desse conceito, esse acordo que é feito entre as autoridades desses países, são acordos feitos entre autoridades centrais ou são acordos feitos entre as autoridades dos órgãos relacionados à equipe conjunta? Então, por exemplo, se for uma equipe conjunta de membros do Ministério Público, há necessidade de se passar por uma autoridade central para isso? E qual que seriam os limites da atuação investigatória? Então, por exemplo, no seu livro você coloca que é relacionado a crimes específicos. E se a partir desses crimes forem sendo descobertos outros crimes que estejam ou não dentro do conhecimento de investigação, ou seja, dentro da linha histórica investigativa, é possível se continuar as investigações ou precisa se parar para fazer um outro acordo, um aditamento desse acordo? Como é que isso funciona? E eu também gostaria depois que você e o Vladimir, falassem do acordo Brasil-Argentina, lá que você até menciona no seu livro, que é um caso prático relacionado à justiça de transição, e que parece que foi feito quando o Vladimir era secretário de Cooperação Jurídica Internacional. Então eu gostaria que vocês dois abordassem isso aí depois. Bom, se o Vladimir me permitir, eu vou começar respondendo a questão do acordo de Constituição, embora também o Vlad conhece bastante desse tema, e aí acho que a gente vai fazendo um bate-bola conjunto uma equipe conjunta também na resposta, e depois o Vlad, enfim, falar um pouco da experiência, né? O Vlad, na verdade, eu já devia ter dito isso antes, mas vou
vou fazer agora, é um grande entusiasta das equipes conjuntas de investigação. De fato, desde o momento zero, em que muito pouco ou que ninguém falava de equipes conjuntas de investigação, o Vlad já vinha com esse assunto, já sempre muito antenado, já falava também desse instrumento, da necessidade disso, e é importante que a história o reconheceu, a história das equipes conjuntas do Brasil. O Vlad está registrado nesse ponto, porque, por ocasião, o primeiro instrumento normativo brasileiro que fala de equipes conjuntas de investigação, a Lei 13.344, que trata especificamente do tráfico de pessoas, ela, na verdade, no seu artigo 3º, ela fala tão somente que, para fins para investigação dos fatos em relação a essa lei, poderão ser previstas 2 pontos, um dos incisos diz equipes conjuntas de investigação. Então, pela primeira vez, numa lei, num estatuto normativo nacional, as equipes conjuntas de investigação são positivadas. Elas já estavam previstas na Convenção de Viena, de 88, na Convenção do Crime Organizado de 2000 e na Convenção de Mérida de 2003, que também, em última análise, são status de lei ordinária. Não havia dúvida que as equipes conjuntas já estavam positivadas no Brasil antes disso. Mas, se a gente pensar no instrumento normativo tipicamente nacional, o primeiro instrumento é essa Lei 13.344, e aí, para minha surpresa, revendo, e aí no momento da pesquisa que a gente começa a ir a fundo, revendo as notas taquigráficas das discussões que embasaram, que eu quis saber de onde veio, por que veio as equipes conjuntas de investigação, e está lá as notas taquigráficas fazendo menção à sugestão de Vladimir sobre a inclusão das equipes conjuntas de investigação naquela lei, e aí, de fato, foi positivado, e aí está lá para todo mundo, enfim, eu até faço essa menção, um dos rodapés do meu livro, eu abro para contar um pouco dessa história, que, de fato, é um reconhecimento bastante merecido por quem tanto trabalhou pela efetiva implementação desse instrumento de cooperação jurídica no Brasil. Bom, pensando rapidamente, e assim, é um tema muito vasto sobre os limites e atribuições em relação à formação do acordo de constituição, é um tema assim, bastante, podemos dizer, inclusive, espinhoso, não só aqui no Brasil, mas existem uma série de doutrinadores da doutrina estrangeira que enfrentam bastante esse tema. O primeiro deles, a primeira pergunta que surge é se seria necessário uma aprovação do Congresso Nacional para que cada equipe conjunta de investigação fosse formada, e aí a primeira resposta é negativa nesse sentido, não faz o menor sentido se a gente pensasse, não é, na verdade, não é um novo tratado, na verdade, o Acordo de Constituição é um instrumento jurídico, é um instrumento de trabalho, é um instrumento comum que está abarcado a partir daquele guarda-chuva maior, que é a efetiva autorização legislativa dada pelo Congresso Nacional. O Parlamento já deu a sua anuência efetiva à utilização desse instrumento a partir do momento que aprovou a Convenção de Viena de 88 e os demais instrumentos normativos que o contemplam. Então, a segunda pergunta, a partir do momento, já sabendo que realmente não é necessário não tem natureza jurídica de um novo tratado, então é um instrumento efetivamente de trabalho. A forma de transmissão desses instrumentos, do interesse, do pedido de formação da equipe conjunta de investigação é tramitado, sim, via autoridade central, e nesse ponto é interessante que a gente pensar no acordo marco do Mercosul, essa dicotomia fica bastante assinalada, porque o acordo marco do Mercosul fala em autoridade competente e autoridade central. E ela faz uma separação bastante nítida entre a autoridade competente, que são aquelas designadas, aquelas assinaladas em cada um dos Estados-parte, conforme a sua legislação e normatização interna, para propor a criação de uma equipe conjunta de investigação. Então, essa é a autoridade competente, diz respeito à formação do instrumento, e a autoridade central é prevista num outro inciso, que sim, aquela autoridade designada para a tramitação
do pedido de formação de uma equipe conjunta de investigação, pensando numa realidade nacional, que o Brasil queira fazer uma equipe conjunta de investigação com um país estrangeiro, ou, por exemplo, surge, o Ministério Público entende necessário naquele caso e apresenta via os mecanismos internos da instituição, apresenta, propõe, faz o encaminhamento via autoridade central à autoridade competente do Estado estrangeiro para a proposição da equipe conjunta. Então, essa dicotomia, essa separação entre a autoridade competente, que é aquela designada que tem a atribuição de propor a sua formação, e a autoridade central é estabelecida, por exemplo, no acordo quadro do Mercosul. Essa questão, de alguma maneira, já fica bastante estabelecida. E com relação ao objeto, é necessário, sim, um objeto determinado. As equipes conjuntas, como instrumento de cooperação jurídica direta, regido pelo seu instrumento de trabalho, que é esse acordo de constituição, que estabelece os limites de atuação, designa quem são os agentes que vão participar dessa equipe conjunta de investigação, estabelece o seu prazo, que é um outro elemento bastante importante, para um prazo de funcionamento, prazo esse que pode vir a ser prorrogado, desde que seja tramitado, desde que haja a anuência dos estados demais participantes. E com relação ao seu objeto, ele pode sim ser ampliado a partir, se a gente pensar numa investigação com encontros fortuitos de prova, que é um tema que eu sei que te interessa, Daniel, se realmente é um desdobramento daquela investigação, vai poder ser contemplada na equipe conjunta de investigação, bastando, sendo possível para tanto, a tramitação a ampliação desse objeto, desde que haja anuência dos demais estados. E aí, só um link muito rápido, antes de eu devolver a palavra para o Vladimir. Quando eu falo em anuência, mais uma vez eu falo aceitação. Esse é um traço muito importante. Como as equipes conjuntas de investigação são temas que, de uma certa forma, causam especiais preocupações em relação à soberania nacional, uma vez que permite que agentes estrangeiros passem a atuar no seu território. Desde o início, desde a gente pensar lá nos instrumentos mais antigos, a Convenção, por exemplo, de Viena, de 1988, sempre fala de respeitar a soberania. Existe uma preocupação muito grande da legislação, e existe uma preocupação que ronda, que está sempre próximo, quando se trabalha com o tema das equipes conjuntas de investigação, a voluntariedade. A aceitação, na verdade, não haveria uma obrigação, não haveria um dever, o normal que haja no dever de cooperar. Existe uma discussão grande até em relação a isso na cooperação comum, mas pensando nas equipes conjuntas de investigação, pelas suas peculiaridades, é necessária a anuência expressa do país. Então, na verdade, não é possível compelir um Estado estrangeiro a formar uma equipe conjunta de investigação com o Brasil, por exemplo. E aí, pensando na ampliação do objeto, ou então na sua ampliação temporal, havendo anuência do Estado estrangeiro plenamente possível. Vlad, está com você, desculpa me estendi. Rapaz, eu não tenho mais nada para falar depois dessa aula que você deu aí sobre esses tópicos que são fundamentais, né? Eu acho que são fundamentais para que a gente compreenda a extensão do Instituto. Eu ligaria com o que você disse antes, sobre as questões de responsabilidade administrativa, civil e penal. As coisas não são simplesmente de se coordenar uma fiscalia, um Ministério Público Estrangeiro, um prosecutor, ou um promotor ou um procurador brasileiro com essas autoridades estrangeiras para pôr a mão na massa, né? As questões são mais complicadas, ou o envolvimento de polícias, sobretudo, como você já bem pontuou, quando essas autoridades virão atuar armadas e, sobretudo, para investigar a criminalidade violenta. Porque uma coisa é você pensar uma equipe conjunta de investigação que é à distância, né, que funciona à distância. A gente tem uma hoje no Brasil, né, acho que é sigilosa, mas a gente sabe que existe uma que funciona basicamente assim, de um lado de lá e do lado de cá. Não se encontram pessoalmente as autoridades brasileiras e estrangeiras. Mas imaginemos uma situação como essa em que haja necessidade de interação física, de atuação concreta em um território estrangeiro, e que a equipe conjunta de investigação em sentido estrito, né,
realmente isso demanda uma intervenção prévia do Estado Nacional para que essas questões de soberania fiquem bem delimitadas. Eu só queria comentar, Isaac, para fazer um registro histórico aqui, agradeço a você por ter mencionado essa questão da lei de migração, que essa lei de 2016, que traz pela primeira vez a expressão das equipes conjuntas de investigação. A proposta foi da PGR, né? Eu só fui o veículo para ela, foi uma proposta da SCI, que foi aprovada pelo Procurador-Geral Janot, e na época eu fui o porta-voz dessa sugestão lá na Câmara dos Deputados. E, na verdade, a sugestão era um pouquinho maior, um pouquinho mais robusta. Só que eles só mantiveram aquela filipetazinha ali do artigo 5º lá, mas já é uma coisa indicativa da percepção do Congresso de que era importante esse tipo de ferramenta. E nesse evento, a PGR fez outras sugestões. Eu participei da audiência pública com a doutora Ela Vieco. Fomos nós dois. Ela fez sugestões em outros segmentos da lei do tráfico de pessoas, e eu fiz sugestões relacionadas a essa temática de cooperação internacional. Mas, Isaac, eu queria ouvir você sobre essa questão prática, né? Daniel já fez uma pergunta aí sobre a nossa JIT com a Argentina, e eu queria que você descrevesse um pouco na prática como é o trabalho desses policiais e procuradores, né? E os policiais ainda não perceberam essa ferramenta, né? Ferramenta importante para o trabalho policial. Como é esse trabalho na prática de policiais de um país e do outro e de promotores, procuradores brasileiros e estrangeiros com a mão na massa? Bom, Vlad tem com certeza o registro histórico, na verdade, é uma interpretação autêntica de quem, de fato, estava lá, de fato, mas é importante que realmente estava naquele local como secretário de cooperação e que, de fato, foi um avanço também do Procurador-Geral. A época também era bastante sensível ao tema das equipes conjuntas. Isaac, o Procurador-Geral da época, ele já tinha uma percepção. Isso foi 2014, 2015, não lembro direito quando exatamente foi. 2014 e 2015. Ele já tinha uma preocupação com cooperação internacional desde quando ele era presidente da NPR, em 96. Eu lembro que, pesquisando os anais da NPR, quando eu fui diretor lá, eu encontrei um documento da NPR daquele ano, em que o foco na agenda internacional era muito grande. E o presidente da NPR, na época, era justamente o mesmo PGR de anos depois, no caso, Rodrigo Janot. Vlad, com relação ao tema, a proposição efetivamente de como seriam realmente as investigações sob o ponto de vista, sobre um viés prático, um passo antecedente que a gente poderia dar, e assim, só uma contextualização, que, na verdade, quando a gente fala que as equipes conjuntas de investigação já eram previstas nas convenções de Viena, Mérida e também na Convenção do Crime Organizado Transnacional, na Convenção de Palermo de 2000, na verdade, isso não é exatamente as equipes conjuntas de investigação eram previstas nesses instrumentos normativos. Estes instrumentos normativos previam, e a formulação utilizada por esses instrumentos, eles se referiam a investigações conjuntas. Cada um deles utilizava alguma terminologia própria, mas sempre na ideia de investigações conjuntas. Eles não falavam exatamente equipes conjuntas de investigação. E pesquisando um pouco a fundo no que a gente poderia pensar em equipes conjuntas, em investigações conjuntas, descendo um pouco as discussões prévias, descendo um pouco, recuperando um pouco as discussões que antecediam as proposições e, posteriormente, os acordos,
a gente via que é possível, fica bastante claro que, na verdade, as investigações conjuntas, essas investigações conjuntas, seriam um gênero em que a gente poderia pensar em outras subespécies. Uma desses subprodutos seriam as equipes conjuntas de investigação, porque as investigações conjuntas, por exemplo, podem ser levadas a efeito naquilo que se convencionou chamar de investigações espelho ou investigações paralelas. Esse também não é um tema muito explorado. Isaac, então o que você está me dizendo aí é que essa especificamente, eu não sei se a gente está falando da mesma pessoa, né? Tem uma investigação no Brasil hoje com um país da região que é exatamente assim como você está dizendo. Ela não é presencial, ela é telepresencial, digamos assim. Então, na sua classificação, você não situa este modelo como modelo de equipe conjunta de investigação, embora tenha um nome. Não é uma equipe conjunta de investigação para você, ou me equivoco? Na verdade, Vlad, eu acho que eu não acabei não falando tudo em relação ao que eu tento fazer a classificação como investigação espelho, investigação paralela. Na verdade, para mim, a equipe conjunta de investigação é caracterizada pela potencialidade de atuações transnacionais e contatos diretos. A partir do momento que um acordo de investigação preveja de acordo com aquilo que eu considero equipe conjunta de investigação, a partir do momento que o acordo de constituição, o acordo de formação dessa equipe conjunta preveja a possibilidade de atuações transnacionais e a possibilidade de trocas diretas, para mim, se caracteriza como equipe conjunta de investigação. Aí o detalhe prático, se naquela investigação específica, se naquele momento investigativo específico, nós vamos utilizar de todas as potencialidades ou não, aí ficaria na discricionariedade do agente investigativo, no caso concreto, definir qual seria a melhor estratégia para desempenho daquela investigação. Quando eu penso em investigações paralelas e naquele modelo ou investigações espelho, que, na verdade, é um tema bem pouco explorado, mesmo em doutrina estrangeira, são algumas menções bastante esparsas a isso. Eu consegui... existe um documento da ONU relativamente antigo que trata, na verdade, um dos grupos de discussão prévios às investigações conjuntas antecedentes a um grupo de trabalho antecedente à Convenção de Palermo. Discutiu, levou a efeito isso, existe o registro histórico nos anais da ONU, desse grupo de trabalho, que esse tema das investigações conjuntas como em sentido lato, ou melhor, em sentido amplo, e se decantando essa possibilidade das investigações paralelas, que basicamente são investigações nos dois países, e que haveria a possibilidade que cada um investiga separadamente o seu, e que não há possibilidade de contatos diretos e atuações transnacionais. E as equipes conjuntas de investigação seriam um plus em relação a isso, e que, pelo menos desde o meu ponto de vista, desde aquilo que eu entendo que caracterizaria esse instrumento, eu acho, sinceramente, que basta a potencialidade, ou seja, basta a viabilidade da utilização, da otimização dos instrumentos, e aí realmente o dia a dia investigativo seria realmente uma escolha de acordo com o momento investigativo. Inclusive, e aí a gente pensando no salto de eficiência, pensando em dia a dia investigativo, que as escolhas vão ser feitas na equipe, um dos saltos de eficiência que se aponta nas equipes conjuntas de investigação seria justamente, e aí os contatos diretos permitindo uma melhor coordenação, inclusive dos momentos de deflagração, dos momentos de atuação, dos momentos de visibilidade das investigações, na possibilidade de deflagração, na possibilidade de atuações simultâneas. E um dos ganhos investigativos, os ganhos de eficiência investigativos, de efetividade, seria justamente nessa possibilidade, sem falar também que algumas pessoas que estudam as equipes conjuntas de investigação desde um ponto de vista sociológico, desde um ponto de vista de accountability, de controle social, enfim, que haveria uma maior adesão dos membros,
quase um comprometimento e também um ganho qualitativo desde o ponto de vista da confiança que Vladimir, como um estudioso e conhecedor dos meandros e dos detalhes da cooperação jurídica internacional, sabe o quão importante é o tema confiança quando a gente pensa em cooperação jurídica internacional. Então, seria um ganho também de eficiência, um ganho de reforço de confiança entre os membros que atuam numa mesma investigação. Muito bem. Agora, Isaac, você tem que falar da equipe conjunta da Argentina. O Daniel perguntou e você ainda não tratou desse assunto. Argentina e Brasil. Sabe, pessoal, o Brasil, Argentina, países do Cone Sul, né? Vocês que estão acompanhando aí essa live com Isaac Barcelos sobre diálogo com o autor, né? Sobre equipes conjuntas de investigação. O Brasil e a Argentina e esses outros países aqui da região tiveram experiências com ditaduras e essas ditaduras foram unificadas, digamos assim, na chamada Operação Condor. E isso suscitou esse caso que Isaac vai contar agora. Bom, essa equipe conjunta de investigação, antes de mais nada, foi um marco realmente aqui na América do Sul, que foi a primeira vez que, de fato, esse instrumento de cooperação jurídica internacional efetivamente utilizado. Como o Vlad disse anteriormente, com relação aos uma resposta, né, da Justiça de Transição, uma medida de reparação, de enfrentamento aos crimes da ditadura. Nós sabemos aqui que, inclusive, o Brasil houve a condenação pela Corte Interamericana, o dever do Brasil em fazer efetiva investigação de tais crimes, e nesse contexto foi formada a primeira equipe conjunta de investigação de justiça de transição entre Brasil e Argentina. Realmente, se de um ponto de vista, como o Vladimir disse, a Operação Condor representou uma atuação conjunta de vários países, né? É até bastante simbólico que, muitos anos depois, no momento da investigação daqueles fatos ocorridos ao longo daqueles anos, é bastante simbólico que tenha sido formado também um grupo, e aí uma equipe conjunta dos países para a investigação dos crimes em relação àquele período histórico. Então, foi a primeira experiência aqui na América do Sul. Pelo tipo de crime, são crimes que realmente dependem de uma reconstrução histórica, então são crimes que realmente são essa questão da cooperação jurídica internacional direta representava assim um ganho qualitativo em relação à possibilidade de trocas de informações. A gente está falando de uma investigação atual sobre os fatos ocorridos muitos anos antes, e crimes esses com repercussão transnacional, de maneira que os elementos de investigação de um país, do Brasil, somente seria possível a partir de dados e informações que se encontravam no país estrangeiro. Então, foi realmente uma iniciativa pioneira, foi, na verdade, um momento histórico que inaugura realmente esse instrumento aqui na América do Sul, no Cone Sul. Foi, inclusive, anterior, né, Vlad, à efetiva ação do Acordo Marco do Mercosul, que, na verdade, só veio ser aprovado alguns anos mais tarde. Foi, do ponto de vista de quem realmente, de alguém que estudou o tema das equipes conjuntas, bastante importante do ponto de vista de visibilidade do tema e até mesmo de colocar realmente... houve uma série de esforços posteriores para que em outros crimes também fossem utilizados esse instrumento de investigação,
Eu não tenho certeza se a Argentina chegou a formar equipes conjuntas de investigação também sobre os crimes da ditadura em relação a outros países, mas em algum momento acho que chegou a se cogitar. Enfim, eu não sei aí eu realmente já não sei se foi levado a efeito, se realmente foi só com o Brasil. E é curioso que naquele momento, a gente está falando de 2015, 2015, lá de 14, Constituição, 14. Isso, então realmente foi um marco, e se hoje realmente ainda não conseguimos, e aí eu falo não só do ponto de vista do Brasil, e não só da América do Sul, ainda que, por exemplo, ainda que seja um instrumento de bastante utilização na Europa, ainda se verifica ainda hoje esforços concentrados na efetivação do instrumento, e assim, são discussões que ainda se colocam fora. Então, realmente foi bastante pioneiro e assim, na verdade, até pensando numa provocação, que eu tenho uma hipótese, e aí embora eu não seja exatamente, vamos inverter um pouco, Vlad, embora as equipes conjuntas sejam vistas por todo mundo que estuda cooperação jurídica internacional como um instrumento tão inovador, tão eficiente no enfrentamento do crime organizado, do crime transnacional, qual seria o que você, com a sua experiência de cooperação jurídica internacional, pensa que seria o maior obstáculo para que a gente consiga a máxima efetividade desse instrumento e a efetiva utilização corrente desse instrumento? Porque mesmo em países em que há um arcabouço normativo grande já há bastante tempo, a gente, pelo menos analisando os informes que se fazem, os grupos as agências de investigação, as agências de fomento, por exemplo, Eurojust, Europol, que sempre divulgam os seus números, e até mesmo aqui, agora pensando na nossa realidade, porque já temos há algum tempo o acordo marco aprovado, e que, pelo menos, não se tem notícia estrangeiro ou nacional, enfim, de tantas equipes conjuntas. Qual que seria a hipótese qual a dificuldade que você vê nesse instrumento? Eu acho, Isaac, que o seu livro responde... Olhando para o seu livro, a gente começa a entender a resposta. Você é o primeiro a escrever sobre isso. Você defendeu sua dissertação em 2017, não foi isso? Isso, abril de 2017. Pois é, seu livro saiu em 2019 e já estamos em 2022. E, pelo que eu sei, ele continua sendo o único livro sobre esse assunto. Primeiro, então, o conhecimento da ferramenta. Se você fala para policiais, vários membros do Ministério Público não fazem a mínima ideia do que é. Então, se você não conhece a ferramenta, você não usa. Depois, o fato de que o regulamento do instrumento, ele não está nos lugares usuais que nós, profissionais da persecução criminal, estamos acostumados a checar. CPP. Não está no CPP. Então, se não está no CPP, não existe. Né? Embora no CPP esteja dito lá que o primeiro artigo, eu sempre falo isso nas minhas aulas, o artigo 1º, inciso 1º do CPP diz o quê? O que não está aqui está no tratado. Então, vale o que está no tratado. Então, meu amigo, quando você começar a ler o CPP, você já pule para ver se tem algum tratado, e tem tratado sobre isso aqui, que Isaac mostra bem no livro, o marco normativo que ele aborda aí num capítulo exatamente sobre isso. Então, esses tratados aí, o acordo de 2010, né? 2010 do Mercosul, os acordos internacionais de Viena, etc., eles não estão nos lugares usuais do manejo das ferramentas jurídicas. Isso são dois problemas. Terceiro problema, para mim, política, vontade política. Quando nós tentamos, eu ainda era o secretário de cooperação, nós tentamos fazer uma equipe conjunta de investigação com a Suíça. Você vai lembrar. Você vai lembrar as resistências que o governo federal teve para que uma equipe conjunta, no caso Lava Jato, a resistência que o governo apresentou para que houvesse uma equipe conjunta de investigação entre o Ministério Público Federal do Brasil e o Ministério Público da Confederação Suíça. Vontade política. E o outro aspecto é orçamento. Eu acho que o orçamento também impacta. Falta de dinheiro. Então, por isso que eu lhe perguntei, porque eu sei que tem umas 2 equipes conjuntas de investigação brasileiras que estão operando assim, de longe. De longe. Não tem reunião
dos membros, seja o Ministério Público ou não sei o quê. Isso, para mim, prejudica o funcionamento da ferramenta, já que você não tem orçamento dedicado para isso. E o último ponto, eu diria que é RH, recursos humanos. Como é que você vai tirar um promotor, um procurador, um policial para ficar fazendo só aquilo num país em que a criminalidade é monstruosa como o nosso? Então, para você ter uma equipe conjunta de investigação funcional, você tem que fazer... Por isso que o modelo de força-tarefa me ocorre sempre. Você tem que isolar aquelas pessoas e aquelas pessoas ficam dedicadas só a isso. Se o camarada, se o procurador na fronteira, se o policial na fronteira, ele vai ficar cuidando de tudo e também da equipe conjunta de investigação, eu acho que não vai funcionar. Então, são vários aspectos que eu colocaria aí nessa lista de óbices, obstáculos diante dessa tão necessária ampliação da cooperação transfronteiriça e internacional no sentido mais amplo. E do tudo que você falou, Vlad, se você me permite, eu acho que o conhecimento do instrumento e das potencialidades do instrumento, para mim, é um ponto nodal em relação a isso. O conhecimento do instrumento passa pela possibilidade da gente conseguir identificar um caso com efetiva potencialidade, um caso em que um caso que, de fato, a equipe conjunta de investigação pode gerar as suas máximas, você pode extrair desse instrumento as potencialidades que vai contribuir, de fato, para a elucidação daquele caso. Então, realmente, o conhecimento do instrumento é um ponto muito importante. E essa questão, ainda que nós tenhamos as bases normativas, foi do meu ponto de vista, eu acho que realmente a aprovação do Acordo Quadro do Mercosul foi um avanço muito grande, porque a gente tem bases um pouco mais seguras, porque até então, e eu já defendia no livro, na dissertação, e volto a defender no livro, que é praticamente com os pequenos ajustes da dissertação, a versão comercial, eu já trato desde a época da dissertação, com relação à possibilidade da utilização do instrumento independentemente de um acordo normativo, de um marco normativo mais detalhado, mas uma vez que a possibilidade de extração direta dos tratados é possível, a possibilidade da utilização de instrumentos processuais com base diretas em tratados, pelo menos eu defendi que era absolutamente possível, e a gente tem as audiências de custódia que no primeiro momento foram questões processuais que no primeiro momento tinham o assento tão somente no instrumento normativo internacional, no tratado, que foi regulamentado pelo CNJ e posteriormente normatizado. Enfim, só para a gente ter um exemplo, então, na verdade, a utilização desse instrumento processual com base tão somente na Convenção de Viena, na Convenção de Mérida, enfim, não teria grande dificuldade, mas, obviamente, o estabelecimento de um marco normativo detalhado, como o Acordo Quadro do Mercosul proporciona, mais segurança, segurança jurídica, né, daqueles que vão atuar na equipe conjunta, e também, do ponto de vista do Estado, a possibilidade, ou melhor, uma maior garantia de que a prova, né, de que os elementos de informação que vão ser colhidos naquela investigação vão ser poder utilizados validamente no processo, que, em última análise, vai ser a finalidade, né, daquela investigação prévia. Bom, gente, a gente já tá chegando no final, mas eu tenho uma curiosidade, Vladimir e Isaac. Na formação da equipe conjunta com a Argentina, quem foi que tomou a iniciativa, na realidade? Foi o Brasil ou foi a Argentina, para essa questão relacionada à justiça e transição? Essa eu vou ter que deixar para o Vlad. A iniciativa foi do Brasil. O Brasil tomou a iniciativa por conta do trabalho que o Ministério Público Federal já fazia em justiça transicional, e aí surgiu dentro do grupo, daquele grupo executivo, Daniel, que você integrava, inclusive, Isaac também, da SCI, surgiu a oportunidade e o Procurador-Geral brasileiro e a Procuradora-Geral argentina formalizaram um acordo em 2014. Esse acordo foi celebrado, se não me engano, lá mesmo em Buenos Aires. E aí foi formado aqui, eram 3 procuradores brasileiros, não é, Isaac? E do lado de lá tinha procuradoras e também outros membros do Ministério Público. Foi MPF, porque o Ministério Público Federal Argentino também se chama MPF, embora o nome seja diferente, né? É Ministério Público Fiscal. Mas eles são a mesma coisa que nós aqui. Né? Eles são a mesma coisa que nós aqui. E durou quanto tempo, mais ou menos, Vladimir?
Eu não vou lembrar dele, o quanto tempo demorou, mas eu diria que o prazo inicial, se não me engano, eram 2 anos, o prazo de elaboração. E, assim, uma atividade inovadora, mas você sabe que justiça de transição é um tema muito tabu aqui no Brasil, né? O Supremo já adotou aquela posição em relação à DPF 153, apesar do que Isaac disse. Você lembrou, Isaac, que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana no caso Gomes Lund? É bem mais complexa, né? Não, a questão, na verdade, eu fiz um reducionismo, Isso. mas que agora não, você... Você não reduziu, não. Você mencionou o caso certo. O problema é que você pensar que o fato de nós termos vontade investigativa, isso não seja pelos métodos tradicionais, seja pelos métodos inovadores que foram objeto do seu estudo, isso não significa que as coisas vão acontecer, né? Os tribunais superiores têm barrado esse tipo de investigação. Então, é algo que outros países, inclusive a Argentina, fizeram muito bem, justiça transicional, e nós não fizemos. E, a essa altura, eu acho que não vamos fazer. Bom, eu queria só agradecer imensamente ao Isaac aí, a aceitação do convite, foi riquíssima essa discussão. Eu queria registrar aí a presença de diversos colegas da instituição, do Ministério Público Federal, registrar a presença da Geórgia também, Vladimir, que estará no nosso próximo diálogo com o autor, que a gente vai inaugurar o mês de junho com a obra que ela coordenou, em conjunto com outros colegas, entre ele o Piquet, o Bechara. E agradecer a Isaac imensamente aí, Isaac, a disponibilidade em atender o Instituto de Direito e Inovação. Mais uma vez, falando um pouco dessa obra, que é uma obra referência em território nacional, e é o único estudo dedicado exclusivamente a isso, às equipes conjuntas de investigação. Então, muito obrigado. Passo a palavra aí, Isaac, para as suas considerações finais e depois para o Vladimir e a gente encerra. Bom, Daniel, uma vez mais, só me resta realmente agradecer muito o convite, a oportunidade de estar aqui conversando sobre as equipes conjuntas de investigação, que é um tema que me é bastante caro, um tema que realmente foi um período muito gratificante me dedicar a esse tema. E mesmo já passando algum tempo desde a elaboração da dissertação e depois a publicação do livro, é um tema que ainda continua na ordem do dia, ele não perdeu a sua atualidade, ainda continua com um grande tema a ser enfrentado. Eu acho que num período próximo, para o futuro, é possível que esse instrumento seja cada vez mais utilizado. Aquilo que o Instituto faz hoje, pelo instrumento de cooperação jurídica internacional, é bastante importante, porque estamos aqui numa noite de quarta-feira debatendo isso com uma série de amigos e colegas que aqui nos acompanham. É um tema realmente riquíssimo, ainda tem muito a ser explorado, tem muitas potencialidades. Eu acredito que mesmo na Europa, que é onde, porque a Convenção de Auxílio Mútuo da União Europeia desde 2000 já previu de forma bastante detalhada, então isso é um avanço muito grande para eles. Mas ainda ainda há uma série de dificuldades, ainda é um tema bastante debatido. Eu acho que aqui a tendência é que cada vez mais que a gente conheça esse instrumento, que a gente realmente faça a divulgação e até mesmo invista nas equipes conjuntas de investigação. Realmente é um instrumento dispendioso, não é exatamente simples, desde o processo da sua formação até a efetivação das investigações de campo. São complexas, realmente elas devem ser, e aí é uma opinião pessoal, eu acho que realmente devem ser preservadas para aquelas investigações um tanto mais complexas, até pelo dispêndio financeiro e até mesmo como o Vlad bem lembrou, as limitações, né, de pessoal para aquela investigação, aquilo que demanda. Mas, enfim, a iniciativa do Instituto de Direito e Inovação é louvável, só tenho que agradecer. Foi um prazer muito grande estar aqui entre amigos. Vlad, que eu já não vejo há um certo tempo, que a pandemia são os problemas, podemos dizer, as mazelas de uma instituição nacional, que, na verdade, muitas vezes nós não temos amigos e não conseguimos nos encontrar. E aí, nesse período de pandemia, realmente
reuniões, enfim, mas tivemos a oportunidade de fazer essa live e conversar um pouco mais das equipes conjuntas. Foi um prazer muito grande. Daniel, que eu encontro com maior frequência, só tenho realmente a agradecer o convite, a confiança. Sei que estou aqui, para além de tudo, pela amizade de vocês, e foi um prazer. Isso não. Isso não. Você está aqui por causa disso aqui, ó, por causa desse ótimo livro que você escreveu. Isso. Muito obrigado, de verdade. E todas as vezes que o Instituto tiver interesse, podem contar comigo. É um prazer e desejo realmente longa vida ao Instituto e que realmente está cumprindo um papel muito importante e que tenho certeza que cada vez mais vai só crescendo na sua importância que já tem. Muito obrigado. Vladimir. Bem. Grande Isaac, a sua humildade assim, é encantadora, bicho. Você é um cara super humilde e você está aqui exatamente pelos seus méritos e pelo livro excelente que você escreveu, inovador. A gente está no Instituto de Direito e Inovação, você acabou de dizer há pouco. E você inovou tratando desse tema com maestria. E então eu convido todos que acompanham essa live e aqueles que verão depois para lerem seu livro, porque ficarão muito bem esclarecidos sobre o que é uma equipe conjunta de investigação, quais são os seus desafios. Então, eu agradeço muitíssimo a você. Eu queria aproveitar, Isaac, se você me permite, cumprimentar aqui Anderson, professor Anderson Paiva, Diogo, Raquel. Raquel sempre está aqui, ela sempre aparece aqui para prestigiar o IDI. A Raquel disse que o tema é importantíssimo, e é mesmo, Raquel, concordo. Tem um sobrinho meu aqui, ó, Vitor Arias, tá de Feira de Santana, acompanhando aqui nossa live. Um abraço para o meu sobrinho Vitor. Vejo aqui também Sadi, querido colega lá que está voltado no Amapá, Cibele Benevides. Rapaz, tanta gente boa que apareceu aqui. Vi há pouco um colega meu da época que foi promotor em Minas, Baldelovic. Passou aí, aqui agora. Pronto. Marcos, o sobrenome de Marcos eu não vou nem pronunciar, porque ele tem um sobrenome... É mais difícil que o de Calabric, então ali daquela região europeia. Kilavitsi, eu não sei pronunciar o sobrenome dele. Então vamos deixar o grande Marcos de Salvador que está nos acompanhando aqui. E tem um candidato a Delta Papa Charlie, delegado de Polícia Civil. Então, muito bem, isso aí. Vamos lá, gente. Então, muita gente entrou aqui, Isaac, para ver você. Alexandre Carrinho Muniz, Eduardo Pinheiros, muita gente que veio aqui ouvir sua explicação e conhecer essa sua obra. Daniel, aprendi amanhã, tá, Daniel? É assim, ó. É assim, Daniel, tá? Boa. É assim que faz, não, tá? Não fica invertido. Esse negócio aí, aqui, ó, ótimo. ó, esse negócio aqui não funciona, tá? Esse livro não foi escrito de trás para frente. Esse livro foi escrito certinho, tá perfeito, tá? Perfeito. Vladimir. Excelente. É um mestre da tecnologia. Deixa eu mudar Mas aqui agora para voltar. Agradecer, então, gente, realmente, Isaac. É isso aí. Então, obrigado, Daniel. Obrigado, Isaac, mais uma vez. Agradecer, então, Isaac. Agradecer você pela riquíssima discussão e agradecer, Vladimir, pela condução dos debates, trazendo sempre questões interessantes para que a gente pudesse debater aqui. E convido a todos para a próxima live, que possivelmente vai ser semana que vem. A gente vai colocar a nossa agenda do mês de junho, amanhã ou depois da manhã. Convido a todos também a seguir o Instituto de Direito e Inovação. Essa live ficará no nosso perfil, para quem não pôde assisti-la integralmente. E é isso. Agradeço a vocês, muito obrigado e até a próxima, gente. Até a próxima. Boa noite.